Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, certo? Bom, como a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero reportagem, eu vou para o slide, né, para variar um pouquinho, né, gente? Para variar um pouquinho só, né? E depois nós vamos fazer uma leitura de uma reportagem no livro didático de vocês, certo? Me acompanhem, por favor, e vamos ao nosso slide. Isso, vamos lá. Bom, vamos lá, né, falar sobre o gênero reportagem, né, gente? Bom, a reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, né? Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, muitos outros, né? Vários meios de comunicação. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores, né? Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com uma notícia ou os artigos opinativos, né? Que também são gêneros jornalísticos. Então, gente, como é que as reportagens, né, podem ser? Elas podem ser expositivas, informativas, descritivas, narrativas ou opinativas, né? Elas podem ser dessas formas, né? Na reportagem expositiva, no caso, ela vai expor uma ideia, expor uma opinião, né? Informativa, ela vai informar sobre algo que aconteceu. Descritiva, no caso, ela já vai fazer o quê? Ela vai descrever alguma situação, né? Narrativa, ela vai contar um fato. E opinativa, ela vai relatar uma opinião, ok? Vamos lá. Assim, uma reportagem expositiva e informativa possui o propósito de expor informações sobre um determinado uso para informar o leitor. Descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagem, né, os elementos da narrativa. Opinativa, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que será discorrido, né, gente? Então, ela vai o quê? Na opinativa, ela vai opinar, ela vai o quê? Expor os argumentos dela em relação àquela situação, né? Bom, as principais características da reportagem são texto escrito em primeira e terceira pessoa, né, gente? Pode ser em primeira e pode ser em terceira pessoa também. Presença de títulos, com certeza, né? Foco em temas sociais, políticos e econômicos, claro, que são como diz a história, são os assuntos que despertam interesse no leitor, né? Linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, ou seja, ela é ai, meu Deus, uma reportagem objetiva, né? Quando, no caso, ela fala em terceira pessoa e ela não expressa a opinião de ninguém, né? E ela é subjetiva quando ela expressa a opinião do autor, certo? Linguagem formal, claro, né? Um texto jornalístico não pode ser usado uma linguagem informal, né? Tem que ser uma linguagem formal, mas de forma leve, para que atinja o objetivo de que as pessoas entendam aquilo que ela está falando, né? Textos assinados pelo autor, claro, né? Vamos lá. A estrutura da reportagem, gente. Bom, esses aqui são o quê? Estrutura básica da reportagem, certo? É a divisão da reportagem que as pessoas mais conhecem. Então, vamos lá. A estrutura básica nos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. Título, principal e secundário, lead, ou melhor, lead, né? Lead não, gente. Lead e corpo do texto, né? No título principal e secundário, as reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um título principal e mais abrangente, né, que chamamos de manchete, claro, que é aquele que mais chama a atenção, e o outro secundário, né, uma espécie de subtítulo e mais específico, né, gente? Pode trazer os 2, mas não é obrigatório, né? Ele pode trazer também somente a manchete. Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor, ou seja, que serão
faladas, expostas pelo autor, certo? Portanto, né, a lide pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas, ou seja, o que é que vai acontecer? Lá no lide, você vai pegar o quê? A parte principal do que é que realmente aquela notícia, aquela reportagem, ela fala, né? Lá vocês vão ver as palavras-chave, ok? Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lide. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, né, gente? Então, ele pega todas as informações que o lead, de certa forma, já resumiu, mas o que é que ele vai fazer? No corpo do texto, ele vai falar mais detalhadamente sobre cada coisa, certo? Dando todos os detalhes, dando, no caso, as fontes, dando tudo para que aquela reportagem ela tenha credibilidade. Diferença entre notícia e reportagem, né? Aí nós vamos ver o conceito de cada uma e vamos ver o que é que tem de diferente nelas, né? Bom, na notícia, né, tem por objetivo apresentar fatos de forma ágil e imediata, sem adentrar nas causas e desdobramentos do acontecimento noticiário. Tendo conteúdo mais breve, não requer grandes pesquisas ou tempo de elaboração. Por estar sempre relacionado a fatos recentes, a relevância da notícia temporária expira em pouco tempo. Ou seja, logo aquela notícia já tem uma nova, entendeu? Então, ela pode-se dizer que, assim, como hoje em dia, né, tudo é na velocidade da luz, né? Você fala alguma coisa, agora daqui a pouco aquilo já é velho. Então, aquela notícia já era, já tem uma nova para colocar no lugar, né? Nas notícias, a lide deverá responder as perguntas: o que, né? O que aconteceu, quem, quando, onde, como, por quê, né? Essas perguntinhas básicas que, de certa forma, vai o quê? Resumir o texto, né, gente? Além dos fatos principais, a notícia traz declarações breves que confirmem a veracidade das informações. A reportagem, né? Ao contrário da notícia, a reportagem aborda as causas e desdobramentos do fato. Assim, a matéria será obrigatoriamente mais longa e detalhada, e o repórter não deve ter pressa em responder todas as perguntas do receptor, tendo liberdade e espaço para apresentar mais documentos e declarações para fundamentar sua matéria. Além de poder de expressar opinião sem deturpar os fatos, ou seja, bom, vocês perceberam que notícia é uma coisa assim, mais rápida, né? É uma coisa, você vai ali, você fala aquela notícia, mas é uma coisa breve, você não investigou tudo que você tem sobre aquele fato. Você somente fez o quê? Noticiou, né? De uma certa forma imediata. Mas a reportagem não. A reportagem ela faz todo aquele roteiro de pesquisa, vai até que se esgotem todos os fatos relacionados àquele assunto, né? Vai atrás das fontes, fazer as entrevistas, depois que tiver tudo pronto, é que ele vai lá e expõe aquele assunto, né? Vai reportar ao público aquele assunto, ok? Então, por isso que a reportagem ela é uma coisa mais o quê? Ela é mais, como é que eu posso dizer? Mais longa do que a notícia, né? Bem mais longa. Mas todas as duas, tanto a notícia quanto a reportagem, antes de serem passadas a público, precisam ser investigadas a fontes, porque só pode se passar aquilo que é verídico, certo? Nada de fake news. Aí, para isso que os repórteres, eles verificam, né, as fontes, para ver se elas são verdadeiras ou não. Apesar de que tem muito repórter aí, né, como diz a história, a imprensa marrom, que repassa fake news, e aí a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, gente. Antes de repassar qualquer informação, a gente precisa ver se é verídica ou não, certo? Para isso, a gente tem que pegar e investigar as fontes, ver se tem credibilidade realmente, para que depois, só depois, a gente possa repassar, certo? Isso eu estou falando de qualquer coisa, não somente em relação à notícia e reportagem, certo, gente? Vamos lá. Bom, agora nós vamos, né, fazer o quê? Fazer a leitura do texto, por isso que o nome da atividade é prática de leitura, reportagem, página 48,
49, né? E 50. Nós vamos fazer a prática de leitura de uma reportagem, certo? Vamos lá, gente? Me acompanhem, por favor. Vamos à página 48. Aí na página 48 tem prática de leitura. Texto 1, reportagem. 1. Leia o título do texto a seguir. O termo hiperconectividade está associado a que tipo de comportamento? Aí vocês vão ler, né, no caso, né? Hiperconectividade pode afetar o convívio social na adolescência, né? Esse daqui é o título. O subtítulo: adolescentes lideram o ranking no uso do celular e internet, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né? Esse é o subtítulo e tem, no caso, outros subtítulos também aqui, ok? Vamos lá. Nesse título, o termo está relacionado à adolescência. A hiperconectividade nessa fase da vida é positiva ou negativa, né, gente? Então, aí vocês vão responder de certa forma, assim, pessoal, né? Relacionado a esse texto que nós vamos ler agora, né? Leia o texto integralmente e verifique suas hipóteses. Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Adolescentes lideram o ranking do uso de celulares e internet, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né? Diário do Nordeste, 16h08/8/2018. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Porém, a hiperconectividade em uma idade tão precoce em que o cérebro ainda está em desenvolvimento pode ser mais perigoso do que se imagina. Segundo a neuropsicóloga Thais Quaranta, especialista em terapia cognitivo-comportamental, um dos aspectos mais prejudicados relacionados ao uso excessivo de celular na adolescência é o desenvolvimento das habilidades sociais afetivas. A tecnologia tem seus benefícios. Entretanto, o uso excessivo em uma idade em que o indivíduo ainda está em formação pode acarretar em problemas de interação social, aumentar a solidão, o risco de desenvolver depressão, além de outras condições, como a dependência da internet, reconhecida como um transtorno de controle de impulsos. O mundo paralelo. O que vemos no dia a dia são adolescentes que trocam encontros pessoais e deixam de sair para usar as redes sociais. Acabam até mesmo se isolando do próprio convívio familiar para viver uma espécie de mundo paralelo. O mundo real se confunde com o mundo virtual. Procuram lidar com os sentimentos típicos dessa fase da vida com os amigos virtuais ou ainda com recursos que encontram na internet, que, infelizmente, nem sempre são confiáveis ou os mais indicados, comenta a neuropsicóloga. A verdade é que o uso sem moderação da tecnologia só reforça ainda mais o isolamento social, além de interferir no desenvolvimento das habilidades sociais, que são cruciais para a vida adulta. Thais lembra que é justamente na adolescência que o convívio social se amplia. Os adolescentes que trocam a vida real pela virtual têm sua capacidade de socialização comprometida, e isso irá se refletir, por exemplo, na vida profissional e nos relacionamentos afetivos quando chegarem à vida adulta. Riscos. Uma pessoa que, na adolescência, teve a oportunidade de construir relacionamentos sociais reais e usou a tecnologia dentro dos limites, certamente irá levar essa habilidade para a sua fase adulta. Por outro lado, o uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características como comportamento antissocial, agressividade, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, problemas de aprendizagem e dependência da internet, ressalta a psicóloga. Thais lembra ainda que o uso desmedido da tecnologia sem controle dos pais pode incentivar o bullying e o acesso a conteúdos inapropriados para menores de idade. Porto seguro. A família é sempre quem deve ser o porto seguro do adolescente para o adolescente. Ao contrário do que se possa pensar, é justamente nessa fase da vida que os pais devem prestar mais atenção ao comportamento dos filhos e impor limites e regras. Muitos pais trabalham fora de casa e não conseguem acompanhar o que o filho adolescente faz durante o dia. Entretanto, é preciso encontrar maneiras de estabelecer limites para tudo, não só para o uso das tecnologias.
Os pais também precisam dar o exemplo, ou seja, não adianta exigir que o adolescente não use o celular o tempo todo se os pais não largam o aparelho nem para comer, reflete Thaís. Veja algumas dicas da neuropsicóloga para os pais. Idade. A maioria das redes sociais exige que a pessoa tenha mais de 18 anos para entrar. Porém, se o adolescente tem um perfil e é menor de idade, os pais são responsáveis. Assim, tem acesso ao login e senha e monitore o que acontece por lá. Tempo. Estabeleça um tempo por dia para usar o celular, jogar videogame, etc. Lembre-se de não abrir exceções. Se for o caso, retire o dispositivo do adolescente se as regras não forem respeitadas. Controle. Procure pelo histórico de acessos aos sites para ver que tipo de conteúdo o adolescente acessa. Hoje, há alguns aplicativos que ajudam a bloquear certos conteúdos. Além disso, é bom entender que tipos de informações é procurada. A melhor estratégia é manter com o adolescente uma relação de confiança, respeito e autoridade. Converse e entenda as dificuldades no momento e procure ajudar como puder. Falar com a escola. Não espere as reuniões para saber se está tudo bem na escola. Ligue, mande e-mail, procure os coordenadores para verificar o andamento escolar, o comportamento, as amizades. Inclusive, várias escolas usam aplicativos que facilitam essa comunicação. Ajuda especializada. Se você percebeu que a situação está fora de controle, procure um psicólogo. O profissional está qualificado para orientar os pais, assim como para trabalhar as dificuldades junto ao adolescente, no caso. A tecnologia exige e pode ser usada de forma positiva. Proibir não é o caminho. Preciso ensinar o adolescente a usar de forma consciente e responsável, com limites e regras bem delimitados, conclui Thaís, né? Com hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência, Diário do Nordeste, Fortaleza, 8 de agosto de 2018, né? E aqui tem um endereço onde está disponível essa reportagem. Bom, vocês viram, gente, que por mais que vocês achem que é errado isso, né? A questão do controle do uso das redes sociais por adolescentes, mas não é. Traz bastante problemas, né? Por isso tem que ter bastante cuidado, né? Vocês têm que ter bastante cuidado com quem conversam, onde acessam, tudo isso. E qualquer problema que vocês tenham, passem logo para os pais de vocês, que eles são responsáveis pela conta de vocês. Qualquer coisa que vocês fizerem de errado na conta de vocês, a culpa vai toda para cima de seus pais. Por isso que é importante, né, que vocês peguem e digam o que é que está se passando nas redes sociais de vocês, caso haja algum problema, e que vocês também não vão tão adiante, né, no uso delas. Afinal de contas, vocês são adolescentes, não precisa ter pressa para nada. Daqui a pouquinho vocês descobrem muito mais coisas, né? Bom, pessoal, vamos acabando por aqui, né? Foi o quê? Foi o nosso slide, né, com o conteúdo, reportagem, né, suas características, estrutura e a leitura da reportagem no livro didático de vocês, certo? Bom, qualquer dúvida, é só perguntar ao professor de vocês, ok? E nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam todos bem, que continuem assim, né? Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, certo, gente? Daqui a pouquinho estaremos todos juntos, né? Já que agora está cada vez mais se aproximando a isso, ok? E, né, vamos lá para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.